Sabe-se desde a década de 1980 que a resistência à insulina, problema na captação de glicose no cérebro, é um grande problema para pessoas com doença de Alzheimer e outros transtornos neurodegenerativos. A resistência à insulina é fator importante no Alzheimer. Sabe-se que a resistência à insulina no cérebro começa 10 a 20 anos antes dos sintomas. Ao esgotar glicose no fígado e músculos, liberam-se ácidos graxos. Eles abastecem quase todos os órgãos, mas são maiores e não cruzam a barreira hematoencefálica. O cérebro precisa de outro combustível. As cetonas são moléculas muito pequenas e atravessam muito facilmente a barreira hematoencefálica. E as células do cérebro não precisam de insulina para que as cetonas entrem na célula ou nas mitocôndrias. Eu era especialista em terapia intensiva neonatal, mas me interessei por Alzheimer por causa do meu marido. Há 7 estágios de Alzheimer. Ele estava entre 5 e 6, e isso regrediu para 3 ou 4, uma melhora significativa. Por que cetonas são combustível alternativo tão poderoso para o cérebro? Cetonas são combustível primitivo. Glicose e cetonas são combustíveis básicos que podem produzir energia em quase todas as células do corpo. E às vezes os efeitos das dietas cetogênicas e dos suplementos de cetona parecem uma panaceia para tantas aplicações possíveis. Mas isso ocorre porque é um combustível tão básico, acredito eu. Ok, vamos falar do metabolismo regular, entre aspas, em quem come dieta mista. E o que acontece no cérebro, e depois abordaremos a desregulação. Ok, sim. Basicamente, a pessoa média nos Estados Unidos e em muitas partes do mundo consome dieta rica em carboidratos. Com isso, a glicose se torna o principal combustível. Toda célula precisa de combustível e a glicose, ela requer insulina para entrar nas células e alimenta via chamada ciclo do ácido carboxílico ou tricarboxílico. E isso produz reações químicas que geram a molécula de energia chamada ATP. Tudo corre às mil maravilhas, haha, no início da vida, na maior parte, né? Mas às vezes as coisas ficam desreguladas. Quem desenvolve diabetes tipo 2, por exemplo, tem resistência à insulina, que interfere na entrada de glicose nas células. Aí surgem problemas em diversos órgãos do corpo, incluindo o cérebro. E tem sido mostrado desde os anos 80 que resistência à insulina, problema na captação de glicose no cérebro, é grande problema para quem tem Alzheimer. E para outros transtornos neurodegenerativos, autismo e outros tipos de doenças crônicas. Resistência à insulina é fator importante. Precisa de combustível alternativo. Vamos direto à fisiologia, onde isso vira problema. Alguém que está metabolicamente não saudável, resistente à insulina? Onde começa o problema no cérebro? Sei que há a barreira hematoencefálica por onde as coisas passam. Falemos disso nesse nível. E dentro do cérebro, o que acontece? Ok, na verdade, há uma combinação de coisas que resultam nesse problema de captação de glicose no cérebro. Particularmente, por exemplo, em alguém com doença de Alzheimer. Há um problema em realmente transportar a glicose através do cérebro. São os transportadores de glicose. Então, quando a glicose basicamente chega à superfície de uma célula, a insulina age como chave para abrir o caminho para dentro. Existem transportadores de glicose que são como túneis que permitem a glicose entrar na célula. Existe o GLUT1 que permite a glicose chegar ao cérebro e este é deficiente no Alzheimer. Então já há diminuição na captação de glicose para o cérebro por essa razão. E então você chega ao nível celular no cérebro e existem outros transportadores.
O transportador de glicose 3 leva a glicose para neurônios, principais células no cérebro que contém memória, aprendizado. Tudo que fazemos é operado por neurônios. Mas o transportador 3 também está diminuído no Alzheimer. Isso impede a glicose de entrar nas células cerebrais. Há outras deficiências enzimáticas ao nível das mitocôndrias. Para quem não sabe, mitocôndrias são organelas pequenas dentro das células que produzem energia. Uma célula cerebral pode ter 1000 delas. Um neurônio podem ser longos. Pense no nervo que começa no cérebro e chega aos dedos dos pés. Há neurônios no caminho que se conectam, mas um neurônio, suas extensões podem ter 4 ou 5 pés em alguns casos. Por todo esse neurônio, há mitocôndrias produzindo energia para as muitas funções da célula. A célula precisa se comunicar com outras, enviar e receber sinais, o que requer muita energia. Então, este ciclo do ácido tricarboxílico ocorre constantemente nas mitocôndrias para produzir energia para todas essas funções. Então, ao nível das mitocôndrias, a glicose passa por reação em cadeia de 6 etapas até entrar nas mitocôndrias, mas há o complexo piruvato desidrogenase, que converte o produto final do metabolismo da glicose em piruvato. Então, pode ser usado nas mitocôndrias para alimentar o ciclo e produzir ATP. Isso também é deficiente na doença de Alzheimer. Quase parece conspiração para levar glicose ao cérebro e células cerebrais. Isso ocorre não só em neurônios, mas em outros tipos de células. Há vários tipos que mantêm e nutrem neurônios e ajudam a controlar inflamação. Micro-organismos estimulam inflamação para tentar livrar-se da infecção. Outras células, como a micróglia, ajudam a acalmar a resposta inflamatória, mas isso funciona mal no Alzheimer. Há mais inflamação e menos resolução no cérebro. Essas são algumas coisas que acontecem quando consumimos dieta típica, rica em carboidratos. Glicose é o principal combustível. E se alguém não tem combustível alternativo, isso se torna um problema em alguém com doença de Alzheimer à medida que este problema progride. Quando se trata do cérebro versus outras áreas, imagino que dependa da pessoa, genética, estilo de vida. Mas quão rápido o cérebro é impactado comparado a outras áreas conforme alguém fica metabolicamente não saudável? Essa é uma boa pergunta. Então, com a doença de Alzheimer, agora se sabe que isso começa a acontecer. A resistência à insulina no cérebro 10 a 20 anos antes dos sintomas. E estudaram pessoas nos 20 anos com histórico familiar forte e risco de desenvolver Alzheimer mais tarde. Pessoas com 20 e poucos anos já têm diminuição da captação de glicose no cérebro. Isso pode acontecer cedo e diabetes tipo 2 é comum até em crianças, pode afetar um ou mais órgãos. Eu pensava que era problema generalizado, mas algumas pessoas com diabetes tipo 2 têm um órgão mais afetado, dependendo de quão avançada está a resistência à insulina. E dado o fato de que isso pode começar tão cedo e os sintomas não são detectados até mais tarde, o que vamos abordar hoje, dieta e estilo de vida sendo preventivos para coisas como Alzheimer, parece que todos nós precisamos estar cientes disso e aplicar desde cedo porque somos, em maior ou menor grau, todos suscetíveis
ao Alzheimer e outras formas de demência ou problemas de saúde mental que eu também quero abordar. Sim, e autismo. Cedo, crianças com autismo têm diminuição da captação de glicose no cérebro e muitas se beneficiaram ao adotar dieta cetogênica. E crianças com síndrome de Down são propensas a desenvolver Alzheimer no final dos 20 ou 30. Já tem placas e emaranhados no cérebro na infância. Também tem diminuição da captação de glicose, assim como crianças com epilepsia e, como mencionou, com doenças psiquiátricas, bipolar, esquizofrenia. Há áreas do cérebro com captação de glicose reduzida. Dado que tantas áreas do corpo são afetadas por essa disfunção metabólica, seja o cérebro no âmbito da demência ou desafios de saúde mental, há todos os tipos de outros problemas relacionados a isso no corpo também. Diabetes, você mencionou, câncer. Você assumiria que, dependendo da pessoa e constituição genética, isso determina quando alguém fica resistente à insulina. E mais adiante, em direção ao pré-diabetes, diabetes e a saúde metabólica piora. É só genética? Qual área falha de pessoa para pessoa? Tem muito a ver com estilo de vida. Dieta sendo o número 1. Pois como se alimenta afeta muito quando começa e quão grave pode ser. Tem havido problema grande no último mais de um século. As pessoas comiam alimentos integrais, carnes, vegetais, frutas, esse tipo, grãos, começou a mudar. A dieta mudou no início do século XX, de comer só alimentos integrais para comer mais processados, incluindo mais grãos refinados, muito mais açúcar. Por exemplo, no início de 1800, a pessoa média consumia 6 libras de açúcar por ano. E era mais direcionado para pessoas mais ricas do que para pessoas mais pobres, né? Pessoas pobres não tinham muito acesso a açúcar refinado, mas agora são bem mais de 100 libras por pessoa por ano nos Estados Unidos. Então isso é algo que aumentou lentamente, especialmente no século XX. E então vimos o surgimento no mercado do xarope de milho rico em frutose. Isso foi por volta de 1970. É mais doce que a glicose e mais inflamatório. Frutose no sangue pode ser prejudicial para todos os tecidos do corpo. Frutose também tende a converter-se em triglicerídeos no fígado. Pessoas com triglicerídeos altos pensam que é pela gordura que comem, mas na verdade não é. É principalmente devido à glicose, açúcares e frutose, e comer calorias em excesso pode aumentar os níveis de triglicerídeos de uma pessoa. Então, quando alguém adota uma dieta pobre em carboidratos, começa a reduzir o açúcar em sua dieta e aumentar a gordura, seus níveis de triglicerídeos, na verdade, tendem a diminuir, o que é realmente muito interessante. É o oposto do que pesquisadores de nutrição acreditavam 50 ou 60 anos atrás. Não tinham métodos analíticos para entender tudo isso. Para quem quer resolver a dieta, está no início da jornada, digamos que não tenha demência ou desafio de saúde mental. Como essa pessoa começa a avaliar sua situação? E a dieta e o estilo de vida são semelhantes. Para todos, dado que isso é tão silencioso por tantos anos no início, quando se trata de coisas como Alzheimer? Sim, acho que isso varia muito de pessoa para pessoa, talvez devido à genética individual, porque algumas pessoas são muito mais sensíveis a carboidratos e por isso desenvolvem resistência à insulina. Eu vi estudos que indicam que cerca de 2/3 da população se enquadram nesse grupo, enquanto 1/3 pode comer quantos carboidratos quiser sem desenvolver diabetes tipo 2. A variação é grande, mas se você por acaso tem um histórico familiar disso, bem, há uma maneira muito fácil de verificar.
Se você está desenvolvendo resistência à insulina, a maioria verifica o nível de glicose em jejum. Algo que todo ano na clínica geral ela pede e idealmente quer vê-lo abaixo de 100 miligramas por decilitro, melhor, abaixo de 90, para indicar boa saúde metabólica. Mas há tantos médicos que não pedem outra ferramenta de triagem muito fácil, que é chamada de hemoglobina A1C, e quando alguém tem diabetes, isso é usado para meio que monitorar como está o controle da glicose, e nível abaixo de 5,7% é considerado ideal e normal. Se começa a ultrapassar, aí pode estar mostrando sinais de resistência à insulina. Açúcar no sangue tende a ser mais alto, basicamente mede a média de açúcar ao longo de 3 ou 4 meses. Baseado nos glóbulos vermelhos, vivem 3 a 4 meses e transportam glicose, hemoglobina A1C, mede glicose nos glóbulos vermelhos. Quem não está bem controlado pode dobrar essa quantidade, né? Significando que o açúcar está constantemente 150, 180, chegando a 200 ou mais. E isso não é bom, porque sempre que você come carboidratos, especialmente açúcares simples, tende a causar picos nos seus níveis de insulina no sangue. E repetidamente, se você está constantemente comendo assim, né? Muito açúcar na sua dieta, muito carboidrato na sua dieta, você está constantemente estimulando o seu pâncreas a produzir mais e mais e mais insulina. E é preciso cada vez mais insulina para levar a glicose para dentro das células. Pessoas com diabetes tipo 2 tendem a ter, no início, níveis muito altos de insulina. Pode ficar fenomenalmente alto 10 ou 20 vezes o que alguém com poucos carboidratos teria. Ninguém sabe. Há ideias. Porque isso acontece e foi atribuído a possibilidade de infecções afetando o pâncreas. Vírus podem infectar e afetar o pâncreas. Isso poderia levar a problema com o pâncreas não produzindo insulina suficiente. Outras coisas podem acontecer. O que acha de testar insulina em jejum? Falou da parte do açúcar no sangue, que é peça importante do quebra-cabeça. Certo. E a insulina em jejum também pode ser testada. Sim, porque isso vai nos dar um panorama logo de cara do que está acontecendo enquanto a insulina está aumentando, tentando tirar essa glicose da corrente sanguínea, o que, de novo, extrapolando do que estávamos falando antes sobre o Alzheimer, como isso pode levar tantos anos para se desenvolver clinicamente, a mesma coisa pode acontecer com a resistência à insulina como um todo, e as pessoas podem perceber que são diabéticas tipo 2. Complicações de saúde vêm acontecendo por anos, mas insulina de jejum é ótima forma de detectar precocemente. Vemos como tudo se conecta com a resistência à insulina, o silêncio com o Alzheimer e o problema com a regulação de energia. Sim, há outro cálculo chamado HOMAIR, H-O-M-A-I-R, de resistência à insulina. É proporção. Tipo cálculo onde insere nível de insulina, insulina de jejum e níveis de glicose sanguínea de jejum. E dá ideia se tem resistência à insulina e qual a gravidade. Então, essa é outra ferramenta útil. São exames simples e baratos que você pode pedir ao seu clínico geral no exame anual, só para ver se tem resistência à insulina. E há para jovens sem diabetes tipo 2, é uma chance de ouro. Fazer mudanças na dieta para evitar isso a longo prazo, né? Comecei perguntando sobre cetonas como combustível alternativo para o cérebro. Vamos falar sobre cetonas agora e dar uma introdução. Para quem se pergunta o que é uma cetona, já produzi alguma? Vamos começar por aí e falar o que são. Ok, bem, antes de mais nada, mesmo quando feto, você produz cetonas no corpo. Elas foram documentadas desde pelo menos 12 semanas de gestação, que
O bebê em desenvolvimento no útero já tem cetonas no sangue e a mãe, na gravidez, está em cetose. E cetose leve e cetonas são blocos construtores de gorduras. No cérebro do recém-nascido, cetonas são blocos construtores dos lipídios. É muito interessante. Então, são importantes para o feto e recém-nascido. Por isso, e como energia, quando um recém-nascido nasce, se amamentado no peito, entra em cetose em 10 a 12 horas e fica em cetose por tempo prolongado. Bebês são gordinhos ao nascer. Leite materno tem ácidos graxos de cadeia média convertidos em cetonas. É isso que o bebê recebe e ele está em cetose, o que é muito interessante. Então, cetonas vêm da gordura, basicamente. Se não tivéssemos gordura, né, e parássemos de comer só bebendo água, jejuando, ou ancestrais antigos tiveram fome sem comida por 1 ou 2 semanas, se não tivéssemos gordura, começaríamos a quebrar músculo para liberar aminoácidos que poderiam ser convertidos em glicose. E se nós não tivéssemos gordura por cerca de 7 a 10 dias, esgotaríamos toda a glicose e basicamente o músculo em nosso corpo e morreríamos. No entanto, nós temos gordura, e gordura é uma tremenda forma de armazenar combustível que pode ser quebrado conforme precisamos. Ela preserva o músculo até certo ponto, se você estiver passando fome. E quando você esgotou a glicose no fígado e no músculo, o corpo começa a liberar ácidos graxos. A gordura é quebrada, liberando ácidos graxos. E ácidos graxos podem abastecer quase todos os órgãos. O coração parece preferir ácidos graxos, rins preferem. Músculo pode usar ácidos graxos, mas são partículas maiores e não atravessam a barreira hematoencefálica, não chegam bem ao cérebro. O cérebro precisa de outro combustível, senão morreríamos desse problema, nossos cérebros morreriam. Parte dos ácidos graxos liberados vão ao fígado e são convertidos em cetonas. É como pegar ácidos graxos com tesoura e cortá-los. Um pedacinho minúsculo. E cetonas são moléculas pequenas, menores que glicose, atravessam fácil a barreira hematoencefálica. Células cerebrais não precisam de insulina para levar cetonas para dentro ou para as mitocôndrias. Não precisam de insulina para levar cetonas para dentro da célula ou mitocôndrias. Entram eficientemente no cérebro, células cerebrais e mitocôndrias para produzir ATP. E elas, literalmente, entram no ciclo, que é a glicose, para criar ATP. Ácidos graxos também fazem isso, mas não tanto no cérebro, os de cadeia longa. Basicamente é daí que vem as cetonas. Muita gente pensa, se tem diabetes, cetonas altas são ruins. E isso é verdade com a cetoacidose diabética. Mas o problema nessa situação é que alguém que desenvolve cetoacidose diabética não tem insulina, não estão produzindo insulina e não estão recebendo. Isso pode acontecer, digamos, um idoso com problema de memória pode esquecer de aplicar insulina por dias. E então, insulina esgota, glicose fica alta.
A gordura começa a ser quebrada rápido porque nenhuma célula recebe glicose, não recebe combustível da glicose porque ela não entra nas células sem insulina. Gordura é quebrada rápido e produz cetonas. Cetonas são ácidas, acumulam, sangue fica ácido e pode ser fatal. É por isso que diabéticos tipo 1 morriam, era fatal. Antes da insulina, por volta de 1921, havia estudos sobre dieta cetogênica para ajudar diabéticos tipo 1 antes da insulina. Era uma alternativa e foram deixadas de lado porque não precisavam se preocupar com insulina. Cetonas em níveis normais fisiológicos não são prejudiciais, são úteis, benéficas e necessárias se você jejua ou não come por dias. Certo, bem, tudo isso está começando a se encaixar Sim. bem aqui. No início, falamos sobre os desafios da glicose no cérebro, sendo um deles a barreira hematoencefálica. E a glicose, se conseguir passar, entra na célula. Você falou da cascata que acontece na célula e também dos desafios com as mitocôndrias. O que você disse é que cetonas passam direto pela barreira hematoencefálica, não precisam de insulina como a glicose. Você descreveu essa outra via que a cetona segue, com pouca ou nenhuma resistência, dando outro combustível ao cérebro, por isso é importante e empolgante. Certo. A maioria com dieta rica em carbos não está em cetose, talvez nunca. Muita gente, se jejuar à noite, 10, 12 horas, não come nada com glicose, talvez beba água, estará em cetose leve de manhã, mas muita gente come até dormir. E algumas levantam à noite e comem ao acordar, não há oportunidade para quebrar gordura e produzir cetonas. Algumas pessoas não têm oportunidade de estar em cetose e o que você come afeta isso. Pessoas tomavam leite integral e laticínios integrais. Por volta de 1961, a Associação Americana do Coração disse para ter dieta pobre em gordura e comer laticínios desnatados e pouca gordura. Basicamente, a gordura nos laticínios é gordura do leite. Como mencionei, leite humano tem triglicerídeos de cadeia média. Leite de vacas, cabras, ovelhas e éguas também. Mamíferos têm ácidos graxos de cadeia média no leite convertidos em cetonas. Se você come queijos integrais e iogurte integral, ingere triglicerídeos de cadeia média convertidos em cetonas. Se você toma leite desnatado e tudo com gordura reduzida, tem pouca chance de obter ácidos graxos de cadeia média. E agora pode ser bom mencionar o óleo de coco. Sim, vamos lá em um segundo. Quero destacar outro ponto importante que queria antes. O que torna o cérebro único é que você mencionou no panorama sobre cetonas que ácidos graxos não entram lá através da barreira hematoencefálica. Isso o torna único comparado a outras áreas do corpo que, mesmo se você for resistente à insulina, ainda há 2 combustíveis que podem passar pelo resto do sistema. O cérebro é único em saúde mental e demência, porque quando não consegue levar ácidos graxos para lá e tem problemas com o metabolismo da glicose, é por isso que as cetonas se tornam mais importantes nesse exemplo. Exatamente. E elas são benéficas até para outros órgãos fora do cérebro. O único órgão que não usa cetonas é o fígado, onde são produzidas. É bom que o fígado não use cetonas, pois não chegariam ao cérebro e outros órgãos.
Mas o coração, exames de PET mostram que com cetonas altas, o coração capta avidamente, assim como os rins. Esses órgãos todos sabem como usar cetonas e todos eles podem mudar imediatamente de usar glicose para cetonas. Enquanto compartilha, penso no pobre cérebro com só 2 fontes de combustível. Certo? E o coração, você diz que adora cetonas. O que acontece quando começamos a produzir cetonas? Como o corpo particiona e decide? O que vai para onde? Porque o cérebro parece estar em posição prioritária. Sim. Ácidos graxos são convertidos em acetil-CoA e cetonas em acetil-CoA antes de entrarem no ciclo para produzir ATP. Pelos estudos que vi, uma coisa que acontece em cetose é que aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro. Acho que essa é uma forma das cetonas chegarem direto ao cérebro de forma mais eficiente. E a pesquisa do Dr. Stephen Cunnane, ele está na Universidade de Sherbrooke, no Canadá, com exames de PET, mostrou que quanto maior a cetona no sangue, maior a captação no cérebro. O nível sanguíneo tem a ver com o quanto chega, mas se você é ativo fisicamente, pode estar usando cetonas para músculos, coração e outras coisas, mas parece que o aumento do fluxo sanguíneo para o cérebro pode explicar como o cérebro capta preferencialmente as cetonas ali, o que permite que os outros órgãos usem os ácidos graxos e talvez não precisem tanto das cetonas, por assim dizer, quanto o cérebro precisa. Então, provavelmente há alguma razão fisiológica para isso acontecer. E pode ser que o aumento do fluxo sanguíneo para o cérebro explique isso. Ao falar da produção de cetonas, você mencionou que era um processo onde a gordura do corpo é usada para produzi-las. Depois mencionou alimentos com TCMs que também produzem cetonas. Fale sobre a diferença. Dependendo da dieta, presumo que aí seria porcentagem diferente de cetonas da gordura corporal versus da dieta. Detalhe, essa área para nós. Sim, e não tenho certeza se tenho todas as respostas, mas basicamente certas gorduras ao consumir são convertidas em cetonas. São ácidos graxos de cadeia média. Ácidos graxos de cadeia longa só são convertidos em cetonas em certas condições, normalmente com estoques de glicose esgotados, como jejum noturno. Você quebra a gordura porque ficou sem glicose, seu estoque de glicose disponível. Ainda há produção de glicose do músculo e mais, mas basicamente quando o fígado esgota, você quebra gordura para produzir energia. Então, ao fazer dieta cetogênica, manipula-se gordura e carboidrato. Há um espectro enorme da dieta cetogênica. A dieta clássica nasceu em 1921. Os mesmos grupos envolvidos com a dieta cetogênica para epilepsia estavam envolvidos com diabéticos tipo 1 também e endocrinologistas. E aí descobriram que comer uma dieta muito rica em gordura imita o jejum. E o jejum era usado para epilepsia como tratamento desde os tempos da Bíblia e de Hipócrates. Escritos, se alguém tivesse convulsões, o colocavam em jejum por um período e isso parava suas convulsões. Até que pudessem medir cetonas, não sabiam que isso estava envolvido ou o que fazia com a glicose,
mas nós, por aí, anos 1910, começaram a medir cetonas e descobriram que pessoas com diabetes tipo 1 tinham cetonas elevadas, assim como quem jejuava, e descobriram que seguir essa dieta rica em gordura também produzia cetonas. Foi aí que começou tratando epilepsia. E os primeiros estudos, havia crianças e adultos com epilepsia resistente a medicamentos. Não havia muitos medicamentos naquela época para controlar convulsões, mas descobriram que essa dieta interrompia as convulsões em muitas pessoas e publicaram artigos. E então essa dieta começou a ser estudada intensivamente para tratar epilepsia. E na década de 40, anticonvulsivantes surgiram que eram eficazes para a maioria. E a dieta cetogênica foi deixada de lado, exceto em alguns centros. Um deles, o Johns Hopkins. Lá havia médicos e nutricionistas que continuaram usando a dieta em crianças que não respondiam a medicamentos anticonvulsivantes. E no início dos 90, algo aconteceu que mudou isso. E esse foi Jim Abrams, que era diretor de filmes engraçados, Airplane, Naked Gun, Hot Shots e vários desses nos anos 90. Jim, infelizmente falecido, era roteirista e diretor desses filmes. Seu filho Charlie tinha epilepsia severa. Essa criancinha de 1 ano e meio chegava a ter, às vezes, 100 convulsões por dia. E isso é uma realidade, as pessoas lidam com isso. E Charlie usava capacete, tomava múltiplos medicamentos, era letárgico, fez cirurgia, não corrigiu. E o pai tentava ler, ia à biblioteca, não tínhamos internet naquela época. E ele ia à biblioteca buscar tratamento para o filho e descobriu a dieta cetogênica. Tinha levado o filho a 5 neurologistas renomados e nenhum mencionou a dieta como possibilidade. Então, Jim descobriu que o Johns Hopkins tinha o programa, levaram Charlie para lá e o colocaram na dieta, né? Começavam com jejum, davam soro sem glicose, iniciavam a dieta cetogênica rica em gordura, cerca de 90%, e em 48 horas o garotinho parou de ter convulsões. Foi muito impressionante. E ele seguiu a dieta. Tentaram retirá-lo dela depois de 5 anos, completamente livre de convulsões durante esse tempo. E teve um pequeno problema novamente. O colocaram na dieta por mais 2 anos. E quando tentaram retirá-lo, nunca mais teve outra convulsão. Ele tem cerca de 30 anos. Trabalha como assistente e está muito bem. E, Jim ficou empolgado, mas chocado por não ser tratamento padrão. E para crianças como o filho, criou uma fundação e lançaram um filme. Meryl Streep era uma de suas vizinhas e amigas. Chamava-se First Do No Harm. Era sobre a história de Charlie e outras crianças e a experiência delas com a resistência de neurologistas na época, quando perguntavam, poderíamos seguir esta dieta? O neurologista, não. É intragável, né? É difícil a longo prazo. Isso os desencorajava. E Jim ajudou a reverter isso com seu filme. Foi ao Dateline NBC falar. E a mensagem se espalhou e a nutricionista Betty
Zupek Kanya se juntou a ele. Ela está com a fundação há décadas e a Fundação Charlie ajudaram a abrir mais de 300 centros de dieta cetogênica pelo mundo, né? E centenas de nutricionistas foram treinados para usá-la. E esse foi o começo do interesse na dieta cetogênica, não apenas para epilepsia. Acontece que ela pode ser útil para muitas outras condições, sem mencionar apenas diabetes tipo 2 e até diabetes tipo 1. Seguir uma dieta cetogênica pode reduzir muito a quantidade de insulina que eles precisam e pode ajudar a manter os níveis de glicose no sangue muito mais controlados, tanto para diabetes tipo 1 quanto tipo 2, né? É realmente impressionante. Focando na questão do cérebro, outra peça do quebra-cabeça. Falamos sobre saúde mental, demência e epilepsia. E ao juntarmos essas peças sobre o cérebro, isso mostra a fisiologia poderosa quando as cetonas são absorvidas pelo cérebro e usadas como energia alternativa. Sim, a glicose no sangue tende a baixar. Ao aumentar a gordura e diminuir o carboidrato ingerido, isso reduz a glicose no sangue substancialmente. Tem o Dr. Eric Westman, na Universidade Duke. Você o conhece? Sim, ele participou. Ótimo. Sim, então ele ajudou milhares de pessoas por pelo menos 30 anos com diabetes tipo 2 a entrar em remissão, de modo que conseguem largar completamente a insulina e seus outros medicamentos para diabetes, seguindo uma dieta rica em gordura e pobre em carboidratos que ele prescreve. Consomem menos de 20 gramas de carboidratos por dia e usam gordura adicionada, talvez 3 a 5 colheres de sopa, e usam a própria gordura corporal como combustível e perdem peso. É uma dieta eficaz, simples, fácil de seguir. Eu já fiz, queria experimentar e meus níveis de cetona foram os mais altos, exceto com o suplemento, mas estritamente da dieta, a níveis de cetona bons, seguindo a dieta dele. E não precisa pesar nem medir nada com essa dieta, o que é bom, mas era basicamente proteínas e vegetais que são limitados, né? É a principal fonte de carboidrato e gordura. É muito simples, né? So, it's just fenomenalmente útil para pessoas com diabetes ou pré-diabetes ou obesidade. Ajuda a reduzir a gordura corporal. Muitas pessoas obesas também têm problema com a glicose sanguínea elevada. E isso tem muito a ver com o que elas comem. Em muitos casos, nem todos, tá? Mas realmente meio que decolou, né? Eu acho que alguém teria que estar com a cabeça enfiada na areia para não saber que a dieta cetogênica se tornou muito popular nos últimos, talvez, 5 ou 10 anos. Então, é onde estamos com a dieta e há outras condições que você mencionou, as doenças psiquiátricas, que agora esta é uma área de pesquisa recente que estão encontrando resultados fenomenais, não? Melhoras em pessoas com depressão maior, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtornos de ansiedade, que seguem a dieta cetogênica, reduzem a medicação e se sentem melhor quando seguem esse tipo de dieta. Ok, para ter certeza que entendi, criando cetonas no corpo. Podemos reduzir açúcares e carboidratos, e isso diminui a glicose no sangue e a insulina. Podemos começar a queimar gordura corporal, produzir cetonas assim. Independentemente disso, podemos ingerir óleo MCT
E produzir cetonas no fígado. A parte que ainda quero um esclarecimento, porém, é se alguém está comendo vários bifes de ancho e pode haver algum MCT, não tenho certeza, mas não é a gordura predominante. Podem usar essa gordura para produzir cetonas? Sim, se você come menos de 50 ou 60 gramas de carboidrato e substitui essas calorias por gordura, começará a queimar gordura como combustível. E porque seu corpo, o Instituto de Medicina, a Academia de Medicina de Nova York, publicaram os valores de referência dietética, um livro enorme, 1.300 páginas, e eles basicamente dizem que a necessidade de glicose é de 130 gramas por dia. Isso é de adolescentes a adultos, é menos em bebês e crianças. Então, se você come 50 ou 60 gramas ou menos de carboidrato, mas precisa de 130, parte pode produzir no corpo a partir da gliconeogênese. Triglicerídeos, que são gorduras, decompostos, glicerol é liberado e reconvertido em glicose. Há outras formas se não ingerimos, mas com níveis mais baixos de carboidrato, isso tende a permitir que a gordura seja decomposta, reduz a insulina. Níveis elevados de insulina acumulam gordura no corpo, promovem armazenamento de energia. Se baixar a insulina, a gordura é liberada e as cetonas diretamente causam a quebra da gordura para a energia. Basicamente, se segue dieta com menos carboidratos e come carne com gordura, parte pode ser convertida em cetonas. Se adiciona MCT, seu nível de cetona pode ser mais alto, porque está convertendo essa gordura que se converte em cetonas. Não é armazenada. Triglicerídeos de cadeia média não tendem a ser armazenados ou são convertidos em cetonas. O que não é convertido no fígado é usado diretamente como combustível e bem rápido. Há estudos recentes, feitos 7 ou 8 anos atrás, mostrando que ácidos graxos de cadeia média atravessam a barreira hematoencefálica e são absorvidos diretamente, usados como combustível para produzir ATP. Podem entrar nesse ciclo para produzir ATP. Isso é o verdadeiro para os astrócitos, células que nutrem os neurônios, desviam combustível e outros nutrientes, mas podem transportar cetonas para os neurônios. Então, você ingere ácidos graxos de cadeia média. Parte chega aos astrócitos no cérebro, há muitos, que os absorverão, podem converter em cetonas e passar para os neurônios, o que é interessante. Esses MCTs podem ser fonte direta de energia para o cérebro também. Ok, a parte que ainda não está muito clara para mim, porém, é outras gorduras além dos MCTs podem ser convertidas em cetonas ou é apenas a gordura do corpo e os MCTs? A gordura da carne também pode ser convertida em cetonas. Entendi. Sob a condição de você estar ingerindo poucos carboidratos. Entendi. Não tinha certeza se baixa ingestão de carboidratos apenas permitia que a gordura do corpo fosse para o fígado produzir cetonas, mas você diz que são 3 fontes, com carboidratos baixos, outras gorduras convertidas, MCTs e gordura corporal. Certo, mas MCT, quando você ingere triglicerídeos de cadeia média, não importa o que você coma, parte deles será convertida em cetonas. Essa é a parte legal disso. Mas estudos mostram que se seguir dieta rica em carboidratos, pode não converter tanto em cetonas, mas converterá, não importa o que coma. E você mencionou algumas fontes de MCT antes.
Quais são as fontes alimentares de modo geral? Ok, então a fonte natural mais rica é o óleo de coco. E cocos, as pessoas evoluíram em partes tropicais do mundo. Os cocos estiveram lá como fonte de alimento. São uma fonte enorme de alimento. Existem alguns países, especialmente há mais de 100 anos, que consumiam 1/3 de sua dieta. Ou houve até uma ilha em que 2/3 da dieta eram coco. Sim. E se você come um coco, pensa assim, se come um coco e óleo de coco e peixe, o que faria se vivesse numa ilha no Pacífico? Você terá todos os ácidos graxos de que possivelmente precisa. Você obtém os ácidos graxos ômega 3 essenciais do peixe, e o coco, na verdade, tem alguns ácidos graxos ômega 6, mas é cerca de about 65% da gordura do óleo de coco é triglicerídeo de cadeia média. Então, é um óleo interessante por muitas razões, mas me fez interessar em usar. E o óleo MCT é extraído do óleo de coco. Existem processos diferentes, mas um deles, provavelmente o de melhor qualidade, é a destilação. Podem aquecê-lo e destilar os diferentes tipos de ácidos graxos. Podem separar as gorduras do óleo de coco e no passado e atualmente, por exemplo, o ácido láurico é metade da gordura. No óleo de coco, o ácido láurico é altamente antimicrobiano. E se você comprar lenços ou sprays antivirais, há uma boa chance de que eles contenham lauril sulfato de sódio. E lauril é ácido láurico do óleo de coco. Também é usado como surfactante para detergentes de roupa. Isso é usado em sabonetes, produtos para a pele, higiene bucal, por causa de seus efeitos antimicrobianos. E o óleo de coco tem efeito hidratante. Vê-se em uma infinidade de produtos. Então, isso é um exemplo. A indústria vem separando esses componentes há muito tempo. Nos anos 1950, quando separavam o óleo de coco, os ácidos graxos de cadeia média pareciam ser um resíduo. Não sabiam o que poderiam fazer com eles. E nos anos 1960, em vez de descartá-los, pensaram em benefícios terapêuticos e pesquisaram. Havia um grupo, Dr. Theodor Van Itali, Dr. Sami Hashim e outros que estudaram as propriedades dos ácidos graxos de cadeia média. Durante os anos 60, passaram 10 anos estudando intensivamente essas gorduras. Descobriram que, ao consumir, o fígado converte partes em cetonas. Isso foi por volta de 67, e começaram a usá-los pós-cirurgia. Algumas pessoas não toleravam gorduras, com síndromes de má absorção, adultos, crianças e bebês, absorviam bem esses ácidos graxos de cadeia média, o que realmente ajudava, nutria e os ajudava a sobreviver a essas síndromes. Descobriram também que recém-nascidos prematuros absorvem bem ácidos graxos de cadeia média e crescem mais rápido. Pensando bem, estão no leite materno. É um jeito de levar esses ácidos graxos importantes do leite materno para um recém-nascido que talvez não esteja recebendo leite materno. Sou neonatologista. Cuidei de recém-nascidos doentes e prematuros por 30 anos, né? Nos anos 80 ou final dos 70, na residência, era informação nova. Começamos a adicionar óleo de triglicerídeos de cadeia média em cada mamada dos prematuros menores. Eram bebês com menos de 2 pounds, cresciam e iam para casa mais rápido. Fabricantes de fórmula adicionaram as fórmulas infantis para prematuros. Depois, para recém-nascidos a termos saudáveis, também adicionaram.
começaram a adicionar óleo de coco para fornecer ácidos graxos de cadeia média do leite materno. Isso ocorreu nos anos 80. Então, hoje, quase toda a fórmula infantil no mundo tem óleo de coco na composição. E se é destinada a um recém-nascido que não está tolerando a alimentação, elas também têm triglicerídeos de cadeia média, também para recém-nascidos prematuros. E há outro óleo chamado óleo de palmiste, que também pode ser. É muito rico em ácidos graxos de cadeia média, não tanto quanto o óleo de coco. E o óleo de palmiste, muita gente conhece o óleo de palma, que vem do fruto da palma. Então, um fruto, laranja, é relativamente pequeno. Eles vêm em cachos nas árvores, mas no centro dele está o palmiste. O óleo de palma do fruto praticamente não tem ácidos graxos de cadeia média, mas o palmiste é muito rico em ácidos graxos de cadeia média. Ele é branco, parece muito com coco, mas é pequeno, e conseguem extrair os ácidos graxos de cadeia média dele. E alguns óleos MCT são feitos desse óleo de palmiste, e às vezes você o verá em fórmulas infantis e outros alimentos. Você pode ver isso, eu já vi com bastante frequência nos rótulos, doces e outras coisas que costumam ter. Ok, até agora, óleo de palmiste, óleo de coco, ótima fonte, leite Isso. materno. Acho que antes você mencionou alguns outros produtos de origem animal que o contêm. O leite de cabra é especialmente rico em ácidos graxos de cadeia média. E leite de vaca, ovelha e égua, basicamente todos os mamíferos, terão alguns ácidos graxos de cadeia média no leite materno, no leite deles. Alguma outra planta, talvez? Existem outros óleos. Tem o óleo laurílico, não sei se é alimento, mas há alguns na Amazônia. Palmeiras, Alcuba é uma. Me deu um branco no outro, mas há outros óleos com quantidades significativas de ácidos graxos de cadeia média, mas o mais disponível é o óleo de coco. O óleo de palmiste, lembro de comprar um pote, era tão seco e quebradiço, difícil de usar na cozinha. O óleo de coco é semissólido em temperatura ambiente. Nos EUA, 74 a 78 graus, derrete a 76, começa a derreter a 80. É um líquido completamente transparente. É provavelmente o mais disponível agora. E é possível obter ácidos graxos de cadeia média que tem, a maioria são os dois ácidos graxos C8 e C10. O C8 pode encontrá-lo por si só, é altamente cetogênico. Também é mais propenso a causar diarreia. Se tomar muito rápido. O ácido láurico é C12, tem 12 carbonos na cadeia. Compõe metade do óleo de coco. Há produtos ricos em ácido láurico. E a razão principal é esse efeito antimicrobiano. Para Alzheimer, inúmeros organismos foram estudados e implicados como possíveis causas ou contribuintes. O ácido láurico mata, e muitos desses, mata vírus como a família do herpes, herpes simplex, herpes zoster, vírus da catapora. Muitos desenvolvem cobreiro mais tarde, mata patógenos dentários implicados no Alzheimer. Existe o bochecho com óleo. Pega 1 ou 2 colheres de chá e bochecha, ajuda a superar a gengivite, reduz bastante a inflamação, diminui a placa e mata esses organismos. E é usado em muitos produtos de higiene bucal, como mencionei antes. Outra coisa interessante sobre o ácido láurico, uma empresa no Japão ficou muito interessada no meu marido, produzem óleo MCT, interessaram-se por ele e como melhorou tanto com óleo de coco,
Fizeram estudos de cultura celular com astrócitos, células que nutrem neurônios. Descobriram que ácido láurico estimula a produção de cetonas nos astrócitos. Isso em culturas de células. E isso explicaria como tomar óleo de coco seria benéfico para o cérebro e o fornecendo diretamente combustível como cetonas. Mais estudos são necessários, né? Mas seria uma explicação lógica agora para isso. Você mencionou seu marido. Já passou mais de 1 hora, ainda não falamos do Steve. Vamos falar sobre a história do Steve e como isso se conecta com tudo o que estivemos conversando. Sim, como disse, era especialista em terapia intensiva neonatal, mas me interessei por Alzheimer por causa do meu marido. Steve era contador, trabalhava em casa para meu consultório, eu trabalhava só em hospital. Ele podia trabalhar de casa, cuidava dos filhos. Por isso pudemos ter filhos. Sentimos que ele podia ficar em casa com eles, cuidando bem. Sou muito grata a ele. E então o Steve, contador, muito ativo, sempre lendo, adorava caiaque, sempre no quintal. Aos 51, começou a ter problemas de memória, né, que estavam só piorando. Começou a procrastinar relatórios fiscais trimestrais que levariam 20 minutos. Usava computador, levava dias para terminar tarefas, perdia prazos e isso causava problemas no trabalho. Ele começou a esquecer se tinha ido ao banco ou aos correios aos 51 anos, o que era muito perturbador para nós. Eu, sendo 2 anos mais nova, não imaginava esquecer se fui ao banco ou aos correios. Começou a perder correspondências importantes, cheques de pacientes, etc. E consultou um neuropsiquiatra, estava deprimido. O médico achou que os problemas de memória estavam ligados à depressão e tratou com antidepressivo. Steve continuou piorando e em 2004 a condição progrediu. Tinha todo tipo de problema, não conseguia lembrar. Tínhamos mudado de onde moramos para outra cidade menor, 1 hora ao norte. Não conseguia lembrar das ruas. Era uma cidade pequena, simples. Não conseguia lembrar, se perdia, foi ao dentista, se perdeu terrivelmente e outros problemas, mas ele passava horas na garagem procurando algo. Eu chegava em casa no fim do dia, ele ainda procurava, sem lembrar o quê, mas continuava, comportamento estranho. Então eu descobri um neurologista especializado em Alzheimer e demência. Preocupada, ele o examinou, disse que tinha demência e o acompanhou. 6 meses depois, piorava. Acreditou que tinha Alzheimer e deu medicamentos. Sem efeito. Não vimos mudança e em 2008, Steve não dirigia há uns 2 anos. Então, não ligava computador, não usava calculadora, nem conta simples. Piorou muito, substancialmente. Senti que ia perdê-lo em 2 ou 3 anos, provavelmente. Eu estava sempre acompanhando as pesquisas sobre Alzheimer, tentando descobrir se havia novos medicamentos, qualquer coisa. E surgiram 2 novos ensaios clínicos de medicamentos em nossa área. E não havia nenhum há vários anos. Então, consegui marcar triagens para ele 2 dias seguidos e eram 2 medicamentos diferentes, sendo administrados em locais diferentes, ambos projetados para remover as placas amiloides do cérebro de forma diferente. Um era intravenoso, o outro oral. E na noite anterior à primeira triagem, entrei na internet para ver riscos e benefícios dos medicamentos. Deparei com um comunicado sobre um alimento medicinal em desenvolvimento. Faltava 1 ano para lançar, mas tiveram 2 estudos bem-sucedidos. Um foi o estudo piloto, onde pessoas com Alzheimer recebiam
AC1202 em uma visita ou placebo que não continha. Nada disso em outro dia. E descobriram que ao receber AC1202, 9 das 20 pessoas melhoraram memória e cognição. Nenhum medicamento para Alzheimer jamais pôde afirmar que melhora a memória ou cognição. O máximo que afirmaram é que retardam o processo por um período. Isso me intrigou. Tive que descobrir o que era, pois não explicaram detalhadamente no comunicado. Encontrei o pedido de patente. Foi aí que aprendi sobre resistência à insulina no cérebro. Começaram a chamar de diabetes tipo 3, porque isso poderia acontecer em pessoas que não tinham diabetes tipo 1 ou tipo 2. E falava sobre o que conversamos, cetonas, e que ao consumir ácidos graxos de cadeia média, são absorvidos e convertidos em cetonas. A ideia era que tomar triglicerídeos de cadeia média, óleo MCT, ajudaria a melhorar memória e cognição em alguém com Alzheimer. Achei intrigante. Lembrei da história dos anos 60. Aprendi em bioquímica sobre inanição. Durante jejum, o cérebro usa cetonas e ácidos graxos de cadeia média são convertidos. Pensei, ok, a ciência faz sentido, isso é possível. E então, era 1 da manhã, a triagem às 9, e não tive tempo de fazer nada, o que foi bom, sorte. Steve foi para a primeira triagem e precisava fazer pelo menos 16 pontos no teste de memória de 30 pontos, mini exame do estado mental para qualificar. Ele só fez 14 e não qualificou. Ficamos desapontados, esperávamos há anos por um estudo e o médico pediu para ele desenhar um relógio. Vou mostrar. Este é o relógio. Podem ver que realmente não parece um relógio. Sim, para quem ouve, alguns círculos deslocados e poucos números aqui e ali, bem irregular. Sim, bem irregular, nenhum círculo completo. Estava desorganizado, né? O médico disse que ele estava à beira de Alzheimer severo. Eu já sabia. No caminho para casa, pensei, ok, vou. O que aprendi com a patente era que MCTs são extraídos do óleo de coco. Eu nem sabia disso como neonatologista, cuidando dos bebês que recebiam óleo MCT, mas dizia que vinha do óleo de coco. Pensei, já vi óleo de coco em lojas naturais, paramos em uma para comprar. Em casa, achei a composição de ácidos graxos do óleo de coco e lembrei dos de cadeia média. Descobri que tinha cerca de 60% desses ácidos. Calculei que para igualar a dose, a dose medicinal, seriam necessárias um pouco mais de 2 colheres de sopa. Eles tinham outro estudo, 152 pessoas por 90 dias e algumas por 6 meses. Metade teve melhora na memória e cognição que se manteve. Pensei, ok, isso é razoável. Na manhã seguinte, ele tinha a segunda triagem em outro local, centro, cidade. Desculpe, preciso beber água. Ele foi desta vez, mas dei a ele 2 colheres de sopa cheias de óleo de coco extra virgem. Coloquei cuidadosamente em sua aveia morna e ele derreteu muito rápido. Eu também tomei. E pensei, não vou dar a ele algo que eu não tome. E 4 horas depois, ele fez o mini exame do estado mental no centro. Dessa vez marcou 18 pontos, 14 no dia anterior, agora 18, 4 pontos. Uma mudança grande em relação ao dia anterior. Ele lembrou a estação, dia da semana, não lembrou antes, a cidade onde estávamos diferente
e o andar na instituição, e ele acertou todas, não tinha acertado no dia anterior, se qualificou para o estudo, eu não tinha certeza, foi sorte ou estava realmente acontecendo, que ele respondeu tomando óleo de coco. E aí pensei, vou continuar. Comecei, uma das coisas que li no pedido de patente foi que quando você toma óleo MCT, neste caso era um óleo MCT C8 puro, com 8 carbonos de comprimento, que os níveis de cetona atingiram o pico em cerca de 90 minutos, em média, e voltaram a zero em 3 horas. Estudavam só uma dose por dia, pensei, o cérebro precisa de combustível 24 horas por dia, 7 dias por semana, é ativo dormindo e precisa de combustível à noite. Então, pensei, vou dar a ele um pouco mais de 2 colheres de sopa cheias toda manhã e também adicionar a outras refeições ao longo do dia. Comecei a adicionar ao almoço, jantar e lanches, literalmente tudo em casa virou coco. No dia seguinte, comecei a procurar e peguei várias receitas online. Peguei livros em lojas naturais, comecei muito adaptável aos alimentos nos EUA e no mundo, em qualquer lugar. Comecei a incluí-lo com outras refeições, cozinhando. Pode cozinhar em fogo baixo a médio. Se fumaça, estraga. Todos os dias víamos melhorias. No dia que começou o óleo de coco, senti uma lâmpada acender na cabeça. Ele se sentiu melhor. Como esperava, estava bem. Tinha Alzheimer. Estava muito deprimido naquela época. Isso mudou rápido. Tinha sintomas físicos. Andava muito devagar, arrastado, não levantava os pés bem, não conseguia correr. Naquele ponto, em cerca de 2 meses, a marcha normalizou. Nos primeiros dias, andava mais rápido. Neira tinha tremores nas mãos ao comer e na mandíbula ao falar. O tremor na mandíbula sumiu imediatamente. Nunca mais vimos. O tremor na mão tinha um pouco de manhã ao acordar, sumia após tomar óleo de coco. Ele começou a assobiar, parecia mais animado. Pessoas com Alzheimer tendem a ter um olhar morto, mas o rosto dele ficou mais animado. Sorria mais, contava piadas, assobiava, tudo isso nos primeiros dias. Sentimos que algo dramático aconteceu. E comecei a pensar nos outros 35 milhões de pessoas. Diziam na época que 35 milhões no mundo tinham demência. Alzheimer é o tipo mais comum. E com o tempo ele melhorou. Em cerca de 2 semanas desenhou outro relógio. Desta vez é um círculo completo. Todos os números estão lá. Há extras, duplicados e um monte de linhas. E então fez outro aos 37 dias. Este parece mais organizado. Perguntei sobre as linhas, pensei que fossem ponteiros. Ele disse não. Tentava alinhar os números para parecer arrumado, organizado. Ficou desanimado, não achou bom, mas para mim era fenomenal comparado ao anterior, com poucos círculos e números. Foi realmente uma grande experiência. E como disse, em cerca de 2 meses, ele andava completamente normal. Conseguia correr e até mesmo amarrar os próprios sapatos. Imagine quão avançado estava a doença se ele não conseguia sequer amarrar os sapatos. Então, por volta de 6 semanas, decidi adicionar óleo MCT. Descobri que podia comprar esse tipo de óleo online. Primeiro liguei para a empresa que havia feito o óleo usado no estudo clínico. Eles me disseram que eu teria que comprar um mínimo de 1.000
655 tambores de galão para comprar, mas me enviaram uma amostra. Disseram, vamos te enviar. Contei o que acontecia. E então descobri que podia comprar online. Havia lojas de fitness, de produtos naturais para fisiculturistas que vendiam. Não era comum naquela época. Agora encontra em praticamente qualquer supermercado ou farmácia em óleo MCT. Comecei a misturar, contatei o Dr. Richard Veitch, era o especialista mundial em cetonas, trabalhava neste problema. Foi a inspiração para ter a ideia sobre ácidos graxos de cadeia média e Alzheimer. Ele acreditava nos anos 90 que havia usos terapêuticos para cetonas e queria descobrir quais. Hipotetizou que Alzheimer seria uma das doenças que responderiam, e também Parkinson, esclerose múltipla, Coreia de Huntington, uma série de distúrbios genéticos mais raros e, sem mencionar diabetes tipo 2, que poderiam melhorar com isso. Então, fiz contato e ele ficou intrigado ao ver os 2 relógios do primeiro dia e 14 dias depois, disse que era inesperado. Ele vinha desenvolvendo um éster de cetona, pensou que precisaria o éster dele, obteria níveis 10 vezes mais altos em 30 minutos comparado a óleo MCT ou coco. Mediu os níveis do Steve e descobriu que subiram um pouco com coco, mas não foi fora do comum. Eram níveis pequenos. Óleo MCT. Fez medições com Steve e ficou mais alto que com coco. Ele me encorajou a usar óleo MCT. Então comecei a misturar óleo de coco e MCT. Continuei cozinhando com óleo de coco virgem. E eu meio que cheguei a uma proporção de 4:3 de óleo MCT para óleo de coco. E estávamos usando o C8, C10, que é o óleo MCT mais comum, mais facilmente disponível. É líquido a temperatura ambiente, usa em quase qualquer comida, mistura em tudo. Pode usar em salada e sopa, muitas maneiras. Coloque em smoothie. Em 3 meses e meio, depois de começar o óleo de coco, Steve veio um dia e disse que conseguia ler de novo. Não lia há cerca de 1 ano e meio. Acabou que era. Muito era um problema físico, de certa forma, possivelmente algo no cérebro. Mas ele disse que ao olhar uma página, as palavras desfaziam em pixels. Descreveu como pixels de satélite desintegrando. Para mim, alguém com Alzheimer descrever assim foi interessante. Mas ele disse que parou. Era como se as palavras tremessem na página, e isso parou. E que ele conseguia ler de novo. Então, por volta de 9 ou 10 meses, ele começou a lembrar o que tinha lido horas antes. Ele continuou a ter melhora constante por cerca de 10 meses antes de estabilizar. Foi algo fenomenal. Ele melhorou tanto que foi capaz de trabalhar voluntário no almoxarifado do hospital onde eu trabalhava. Colocava adesivos nos suprimentos, ajudava na entrega. Alguém ia com ele entregando suprimentos para as unidades do hospital. Isso o fez sentir útil novamente. Não consegue imaginar o que fez por ele emocionalmente e ajudou a aliviar a depressão. Nós mencionamos doenças psiquiátricas antes e cetonas. E uma das coisas sobre o Alzheimer é que existem sintomas psiquiátricos em pessoas que têm doença de Alzheimer. O Steve começou com depressão. Esse foi um dos primeiros sintomas dele que foi perceptível para mim. E isso é realmente comum para pessoas terem um histórico de depressão ao longo da vida antes de desenvolverem Alzheimer. E a ansiedade pode se tornar muito grave, né, no Alzheimer, né? Distúrbios comportamentais, alucinações.
coisas que estão associadas à esquizofrenia, né, e são comuns no Alzheimer. A sobreposição nessas doenças ou os sintomas se cruzam. Isso melhorou dramaticamente para ele. E então ele entrou no ensaio clínico. Ele entrou nos dois. Ele voltou e testou para o outro. E na segunda vez que ele testou para o primeiro estudo, o mini exame do estado mental dele melhorou para 20 pontos. Tinha sido 14 e 18, depois 20. Então ele continuou a melhorar e foi aceito no estudo. Descobrimos depois que estava no placebo por 18 meses. Era estudo cruzado, estaria no medicamento ou placebo, depois cruzaria após 18 meses. Não sabíamos que estava nele, mas no início não tinha 100% de certeza se era só o óleo de coco ou se o medicamento ajudou, mas estava no óleo de coco por 2 meses e teve melhorias antes de começar o estudo, permitiram que entrasse. Conversamos, um dos centros que ele acabou escolhendo o medicamento. Tinham feito o estudo há 112 anos de 2. Participaram, estavam cientes e o deixaram participar. Disseram, não mude nada, nem mantivemos na mesma quantidade de óleo de coco e MCT. Melhorou constantemente e pouco depois dos 18 meses começou a ter novos sintomas estranhos. Ele teve... O cabelo cresceu com uma cor completamente diferente, um sinal claro do medicamento. Com a maioria dos pacientes, a cor do cabelo mudou. Ele teve outros sintomas estranhos, como desmaios frequentes e uma abrasão na pele que não cicatrizava por mais de um mês. Foi muito estranho. Quando ele desmaiou, decidi imediatamente, temos que tirá-lo deste estudo. Descobrimos meses depois que este medicamento específico, na verdade, causou uma piora significativa do Alzheimer. Ele acelerou a progressão da doença em vez de melhorar. Ele estava tomando isso por cerca de 6 semanas. Ele teve um retrocesso considerável nesse tempo. E o Dr. Vich... mantivemos contato. Ele tem éster de cetona e, enquanto isso, terminaram os estudos de toxicidade, né? Tiveram muito poucos, principalmente sempre menores, como dor de estômago ou algo assim, com o éster. Ele disse que tomou por 1 ano para ter certeza que não mataria ninguém, como ele colocou. Sugeriu que dessemos ao Steve e que Steve fizesse um estudo piloto de uma pessoa com Alzheimer tomando o éster dele. Sentiu-se bem com eu fazendo isso porque sou médica, reconheceria um problema. Então, um dia, este grande recipiente do éster de cetona do Dr. Vich apareceu. Era a matéria-prima, tinha gosto horrível, como combustível de avião. É combustível. Tinha um gosto absolutamente horrível. Tive que... o químico sugeriu fortemente diluir. Todd King fez todo esse processo de dar gota a gota todos os dias. Sugeriu diluir e tentar dar sabor. Tentei tantas coisas. Mas Steve começou a tomar, mesmo no primeiro dia, 2 horas depois que ele tomou isso, ele conseguiu escrever, cantar e escrever o alfabeto, o que ele não conseguia fazer há meses. Ele tentou várias vezes por 20 minutos seguidos. O simples fato de ele persistir por 20 minutos tentando escrever o alfabeto para mim foi algo surpreendente. Gravei tudo em áudio e vídeo por cerca de 2 horas. Eu estava completamente eufórico, tão incrivelmente feliz. Ele começou a falar de memórias da infância que nunca tinha me contado antes. Falou sobre a professora da primeira série, a quem ele culpava pela sua caligrafia horrível ao escrever o alfabeto. Foi algo especial.
E então, ao longo de cerca de 6 semanas, os novos sintomas relacionados ao Alzheimer desapareceram, reverteram, ficou estável por mais 20 meses antes de ter problema de novo. Infelizmente, no total, tivemos quase 4 anos bons, melhores que o ano anterior, a começar o óleo de coco. E então, um dia ele me abraçou, disse que me amava, me beijou de despedida e 5 minutos depois a cuidadora ligou e ele desabou, caiu reto para trás e teve uma convulsão longa de 20 minutos. Parou de respirar, ficou azul. Cheguei em casa em 5 minutos, ele ainda estava azul. O SAMU não estava lá, teve outra convulsão a caminho do hospital. Infelizmente, ficou completamente dependente, né? Teve lesão cerebral, não um derrame como pensei. A tomografia não mostrou isso, não mostrou nada. Mas a convulsão causou danos, provavelmente por falta de oxigênio. Ele ficou completamente dependente e ainda continuamos dando tudo a ele. O éster de cetona e o óleo de coco e MCT, mas ele faleceu cerca de 2 anos e meio depois. E uma das coisas interessantes é que quando ele morreu da doença de Alzheimer, ele basicamente ficou inconsciente e não acordou mais. Ele estava fisicamente normal do pescoço para baixo. Pessoas com Alzheimer, ao morrer da doença, param de comer, beber e ficam emaciadas. E ele não estava assim, tinha peso normal, comia bem até aquilo acontecer. Sinto que ele teve melhor qualidade de vida, dada a condição do que se não usássemos isso. Teria morrido antes, creio. Mas entre óleo de coco, MCT e éster de cetona, isso lhe deu quase 4 anos melhores. Se alguém tivesse câncer, seria um fenômeno ganhar quase 4 anos extras. Então, valeu muito a pena. Nossa família e apreciou muito. Essa é a história. É longa. Obrigado por compartilhar. Para ter certeza que entendi a linha do tempo. Começou com Coco, viu mudanças naquele dia e depois. 6 semanas depois, introduziu MCT. Sim, vimos melhora contínua, aumentávamos um pouquinho, pois só se tolera certa quantidade por vez. Aumentar lentamente funcionou bem. Ele continuou melhorando por meses, então entrou no estudo clínico. Uhum. No primeiro período, recebeu placebo, não afetou, mas com o medicamento piorou, tiveram que abandonar o estudo. Foi aí que os ésteres de cetona exógenos entraram, após ele se recuperar do estudo com o medicamento? Sim, foi exatamente pelo que aconteceu no estudo com aquele medicamento que o Dr. Vitt decidiu, vendo a piora, que seria uma boa ideia tentar com Steve para ver se ele melhorava, e realmente ajudou. Ele melhorou substancialmente. Continuamos a dar a ele óleo de coco e óleo MCT também. São esses níveis mais altos de cetona. 10 vezes mais altos que com óleo de coco e MCT. 30 minutos depois, o nível subia muito. Podíamos ver claramente a diferença. No primeiro dia, e todos os novos sintomas relacionados ao medicamento. Todos foram eliminados em 6 semanas. A maioria nos primeiros dias. Por exemplo, pouco antes de tomar o éster de cetona, precisava de muita ajuda para banho, barba, escovar os dentes. Eu tinha que ficar com ele, era algo novo na época.
Eu tinha que ficar com ele e guiá-lo no banho passo a passo, pois não lembrava o que fazer. Acontece com Alzheimer. É lento, mas eu dizia: ok, molhe o cabelo. Coloque o shampoo na mão, passe no cabelo, esfregue, enxague o cabelo, cada etapa do banho, e o mesmo para barba e dentes. No dia seguinte, após tomar o éster de cetona, ele saiu. Eu já estava de pé. Apareceu de manhã. Tomou banho, escolheu as roupas, barbeou-se, estava de óculos, fez tudo espontaneamente, sozinho, sem ajuda. Foi dramático, um grande acontecimento. Mencionou 6 semanas para superar efeitos do remédio. Você sente subjetivamente depois, com o éster de cetona e ele ainda tomava MCT coco, que ele estava significativamente melhor naquele ponto de 6 semanas e depois, por um certo período, do que ele estava antes de participar do estudo, antes da parte do medicamento? Acho que basicamente isso o trouxe de volta ao mesmo nível e ficou bem estável. Com coco e MCT, ele melhorou por 9 ou 10 meses e estabilizou. Não vimos muitas novidades, novas mudanças. Mas com o éster de cetona e o medicamento, ele piorou e o éster o trouxe de volta àquele mesmo nível, eu diria. E vocês estavam testando as cetonas antes, durante e depois do estudo para comparar os níveis dele? Nós fizemos muitos testes no começo para tentar descobrir qual dose ele precisaria. O Dr. Vitt queria que ele atingisse um certo ponto, um nível de cetona com coco e MCT. Poderia ser em torno de 0,5 ou 1 milimol. O éster elevava até 5 milimoles em 30 minutos. Com a dose certa, testamos doses diferentes e, na época, monitores caseiros estavam disponíveis para testar cetonas no sangue. Até então, para casa, eram tiras de teste de urina e elas não mediam beta-hidroxibutirato, que é a principal cetona. É a cetona que está no éster de cetona. Agora podíamos medir amostras de sangue para beta-hidroxibutirato em casa com tiras. Foi o momento perfeito. Testamos doses diferentes e ele queria que atingisse 4 a 5 milimoles. Achava que era o necessário para maximizar o efeito. E então descobrimos para o Steve, que era em torno de 25 gramas, o que é muito, éster de cetona. E ele estava tomando 3 vezes ao dia. Essa quantidade 3 vezes ao dia, isso elevaria o nível para 3,5 ou 4 milimoles. Mas você produz acetoacetato, que o exame de sangue não mede, e são mais 25%. Então ele recebia cetonas acima de 4 milimoles toda vez. Tomava 3 vezes ao dia. Em certo momento, tentei dar à noite, mas ele simplesmente acordava e pronto. Já era. Haha. Ele acordava, não funcionou bem, o nível ficava abaixo de manhã. Seria... A maioria tem nível de 0 ou talvez 0,1 milimol de manhã, e o de Steve ficava em torno de 0,4, não muito alto, antes de tomar os produtos. Dr. Vitt pensou que dar à noite talvez ajudasse, mas parte da razão é que seu corpo tem um pico de cortisol de manhã cedo ao acordar, e isso faz seu nível de glicose subir, o que faria seu nível de cetona tender a baixar. Então é provavelmente por isso que o nível dele era baixo de manhã, apesar da dieta que ele seguia. Muitas pessoas em dieta cetogênica também têm níveis baixos de manhã, e então eles sobem conforme o dia avança. Foi mais ou menos assim que trabalhamos com o éster. Dr. Vitt estava no NIH, tinha orçamento anual para este éster. Então, a cada ano, por volta de
1º de outubro era o novo ano fiscal, quando recebia dinheiro para produzir, mas nos últimos meses ele não conseguia mais produzir, ficava sem dinheiro para produzi-lo e tive que racionar o que tínhamos que. Então recebia talvez uma dose por dia, ou em vez de 3 por alguns meses, né? Vimos uma pequena piora durante aquele tempo, né? As coisas pareciam piorar um pouco, mas isso foi mais nos primeiros 20, por isso digo 20 meses que ele se manteve, porque quando não recebia tanto mais tarde, víamos alguma piora. E então teve a convulsão que mudou tudo. Sais de cetona estavam disponíveis? Vocês Não. experimentaram? Não. Não estava disponível. Steve faleceu de Alzheimer no início de 2016 e semanas depois os sais de cetona foram lançados. Foi impressionante também. O éster de cetona só chegou ao mercado em 2018. Então, Steve, foi incrível para mim que fomos os escolhidos, que ele foi a primeira pessoa com Alzheimer a tomar isso. Era caríssimo para o Dr. Vitt produzir e não tivemos que pagar, o que foi incrível. Foi impressionante. Lançaram Dra. Kieran Clark em Oxford, Reino Unido, estudava o éster dele, eram parceiros, e ela estudava para aptidão atlética, basicamente. Originalmente, o financiamento para este éster veio do Departamento de Defesa do ZEUA. Queriam ver se melhorava o desempenho cognitivo e físico das tropas. E quando eles saem em atividades a limite de comida, Vitt acreditava que este éster poderia mantê-los alertas e fornecer combustível. Sem comida por 1 ou 2 dias, não ficariam sem energia. E eles conseguiram um financiamento de $5 milhões para estudar, desenvolver e pesquisar este éster. A doutora Clark estava analisando especificamente o desempenho cognitivo e físico atlético, pensando no que as tropas militares poderiam precisar. Ela estudava remadores olímpicos, equipes de remo de alto nível. Houve Olimpíadas em que eles receberam o produto. Não era substância proibida, é produzida naturalmente no corpo, é a mesma cetona. Mas se saíram bem nas Olimpíadas, descobriram que havia, acho, 11 remadores e 9 deles quebraram seus recordes pessoais com o éster, o que foi incrível. Um deles quebrou recorde mundial. Ela fez outros testes com atletas, fizeram biópsias musculares e coisas assim, para ver quão bem afetaria a recuperação de exercícios intensos e tal. Então, a ideia deles, Vitt, teve sério problema para conseguir financiamento para estudo clínico de Alzheimer ou outra coisa. E a questão é que a pesquisa sobre Alzheimer recebia menos de $500 milhão por ano na época. Eles gastavam 9 bilhões por ano em câncer e $500 milhão em Alzheimer. E quando você divide isso entre todos os pesquisadores de Alzheimer nos Estados Unidos, não sobra muito para fazer um estudo para Alzheimer, para o éster de cetona dele. Ele não conseguia financiamento e não conseguia produzi-lo em massa. Produzia gota a gota no laboratório. Já tiveram a ideia de lançar como bebida esportiva. O primeiro teste de toxicidade foi em atletas jovens por 28 dias. Depois, outro estudo para adultos de 20 a 70 anos por 28 dias. Tiveram mais de 2.000 doses. 6 reações adversas leves, diarreia ou desconforto estomacal. Só isso.
o que foi incrível. Lançaram como bebida esportiva em 2018 e há vários ésteres de cetona no mercado. Ketoneade nos IWA é o éster do Dr. Veach, como feito no laboratório. E Dr. Veach, infelizmente, faleceu em 2020, início de 2020, aos 84. Trabalhava no INH até falecer. Foi marcante. Meu marido, eu, toda ainda a família, devemos muito a ele pelo que fez e por Steve ser o primeiro com Alzheimer a receber. Agora, os fabricantes me disseram aquele produto que 30% dos compradores têm algum distúrbio neurológico ou outro distúrbio para o qual tomam não é aprovado pelo FDA para distúrbio específico, pois estudos não foram feitos, mas 70% usam para fitness, perda de peso, ou porque fazem dieta baixa em carboidratos para complementar e aumentar cetonas. Existem alguns outros produtos no mercado agora que são chamados ésteres de cetona. Para alguém completamente novo em cetonas exógenas. Depois de ouvir isso, querendo experimentar, eu mencionei rapidamente os sais. Como você vê os sais em comparação com os ésteres? Eu tomo os dois. Sim, eu gosto dos dois. Há diferentes razões, há diferentes faixas de preço. O éster tende a ser bem mais caro, mas é mais potente. Eu diria que eleva os níveis de cetona muito mais do que os sais de cetona. E ambos aumentam as cetonas bem rapidamente, mas o éster de cetona, você pode facilmente atingir 4 ou 5 milimoles, e com sais de cetona pode ser 0,5 ou 1 ou talvez 1,5 milimoles, que aumentaria a partir de onde você começa. Então, eu vejo mais ou menos assim. Eu sugiro que as pessoas usem coco e MCT. Pensem nisso como parte da dieta delas. É um alimento, são óleos. Use na sua comida, o que ajudará a manter um nível bem estável, um nível leve de cetose. Se você fizer jejum noturno, adicione óleo de coco e ou MCT. Eu coloco os dois no meu café toda manhã. Isso aumenta ainda mais suas cetonas. E então, geralmente não como sólido até meio-dia ou 1 tarde. Isso pode ajudar a aumentar ainda mais suas cetonas. Conforme continua jejuando, aumenta suas cetonas. Exercício. Aumenta cetonas. Exercício moderadamente vigoroso por meia hora aumenta cetonas por boas horas. Há outras coisas, mas considero coco e MCT parte da dieta e suplementos para aumentar ainda mais cetonas, se quiser. E então, geralmente tomo suplemento de cetona exógena 2 vezes por dia. E vario, tento não ter favoritos com as empresas. Mas posso tomar o éster de manhã. Geralmente tomo um pouco no meio da manhã. E então à tarde faço uma bebida. Numa dieta cetogênica é difícil consumir fibra. Tendência a ficar constipado para alguns. Fibra pode ajudar. Fibra é carboidrato e pode fazer cetonas diminuírem. Experimentei. E faço uma bebida onde coloco fibra com sais de cetona e um pouco de MCT em pó. E minhas cetonas não caem, na verdade, elas sobem. Consigo minha fibra ao mesmo tempo, além da dos vegetais nas refeições, mas é difícil ter o suficiente numa cetogênica rigorosa. Quando Steve passava pela jornada com Alzheimer, qual era a dieta? Era cetogênica? Baixo carboidrato?
Ele estava bem cetogênico. Começamos 2 anos antes do óleo de coco. O óleo de coco foi em 2008 e 2 anos antes comíamos o que chamo de dieta de conveniência. Comíamos muitos ultraprocessados, comprava refeições embaladas do Sam's, completas para micro-ondas, uma dieta terrível, comíamos muito fast food e afins. Em 2006, li que pessoas com Alzheimer, numa dieta mais mediterrânea, viviam 4 anos a mais que as com dieta menos mediterrânea. Nunca pensei que Alzheimer tivesse a ver com nutrição até então. Foi outro momento, pode-se dizer. Comecei a ler bastante sobre diferentes tipos de dietas, incluindo a dieta mediterrânea. Decidimos então optar por essa e mudamos completamente de uma dieta que era muito ruim. A SAD, dieta americana padrão, rica em carboidratos, sentia fome, comia cereal no café e queria mais, comia carne à noite e queria outro prato e era basicamente dieta de integrais, grãos integrais, nada de farinha ou arroz branco e muito mais vegetais. Nem achava que gostava de vegetais, mas ao prepará-los descobri que são muito bons e gostei. Comíamos mais salmão, nossos óleos principais viraram manteiga e azeite. Naquela época, antes do coco, né? And, basicamente uma dieta muito mais saudável. E o Steve, ele continuou a desenvolver sintomas durante aqueles 2 anos seguintes. Ele piorou bastante. E não tenho ideia se isso retardou o processo ou não. Difícil saber porque não tínhamos ponto de comparação, mas me beneficiei muito. Perdi cerca de 60 libras que consegui manter. Minha vontade de comer açúcar desapareceu em provavelmente 3 dias. Sempre pensava na próxima refeição e isso parou, o que foi ótimo. Eu senti que ao adicionar o óleo de coco e o óleo MCT, eu também comecei a tomar um pouco todo dia. Eu tenho um histórico familiar muito forte de Alzheimer dos 2 lados da família. Pensei que se isso ajudasse alguém que já tinha Alzheimer, talvez pudesse ajudar a prevenir em mim. Então, comecei a tomar coco e MCT também naquela época. Mas ao adicionar a dieta mediterrânea, nós reduzimos drasticamente os carboidratos imediatamente. Passamos a comer alimentos de baixo índice glicêmico em vez de doces processados e embalados com xarope de milho rico em frutose e coisas afins. Já estávamos com menos carboidratos, mas ao adicionar a gordura e aumentar. Bem, no começo, o Steve ganhou algumas libras. Eu percebi que você não pode adicionar algo novo à dieta sem subtrair outra coisa, mas ele espontaneamente parou de comer tanta fruta como antes. Já seguíamos a dieta mediterrânea. Mas ele também parou de comer macarrão, pão, arroz. Ele não estava comendo, então parei de colocar no prato dele. Ele estava efetivamente cetogênico em meses após começar os óleos, talvez antes. Ele seguiu cetogênica pelo resto da vida. Foram cerca de 8 anos desde que começou o óleo de coco até falecer. Então, ganhamos provavelmente bastante tempo. Ele piorava rápido ao começar, e isso completamente o empurrou na outra direção, o que foi incrível. Ok, dieta tipo cetogênica, MCT, óleo de coco. Mais tarde, introduzindo ésteres de cetona. Algum outro suplemento na jornada dele que experimentou para a saúde cerebral e acha que algum funcionou? Sim. Antes de começarmos, provavelmente na época em que iniciamos a dieta mediterrânea, haveria um estudo sobre o DHA. Então, esse é o ácido graxo ômega 3 presente no peixe, que é muito abundante no cérebro, muito importante para o cérebro.
ao ler sobre o estudo, receberia um placebo ou 900 miligramas de DHA. Pensei, este é um ácido graxo essencial. Por que participar de estudo e arriscar placebo? Então comecei a dar a ele, dava para comprar sem receita. Não parecia lógico ele participar de um estudo para isso. Adicionamos DHA uns 2 anos antes do óleo de coco. Obviamente isso não o fez melhorar. Tentamos outras coisas também. Eu tinha lido sobre acetil, vejamos. Bem, coenzima Q10 e acetil L-carnitina, que para gorduras de cadeia mais longa, carnitina ajuda a transportá-las para dentro das células. E magnésio, muito importante. Certas vitaminas B envolvidas na produção de ATP e magnésio também pareciam lógicos para ele tomar. Vitamina D é outra muito importante. Ali, basicamente, ele tomava esses. Experimentei outros. O único outro suplemento que senti diferença foi quando ele tomou D-ribose. Ribose é molécula de açúcar produzida dentro das células. É feita da glicose dentro das células. Ribose se torna parte do DNA, RNA e ATP. É necessária para produzir coisas especiais, sem as quais não vivemos, basicamente. E vi palestra do Dr. Stephen Sinatra, cardiologista e grande fã de coco, curiosamente, mas tinha basicamente feito muita pesquisa mostrando que a coenzima Q10, por exemplo, poderia ajudar alguém que ela fica esgotada em pessoas que tomam estatinas. Os níveis podem ficar muito baixos. CoQ10 é outra coisa muito importante para produzir ATP. E suplementar com CoQ10 parecia ajudar pessoas com insuficiência cardíaca a melhorar. Foi por aí que ele começou. Adicionou acetil L-carnitina, magnésio e D-ribose. Ouvi uma palestra. Isso foi por volta de 2009. 1 ano e meio ou 2 depois do Steve. Não. Foi. Sim. 1 ano e meio depois que Steve começou o óleo de coco. Comecei a dar D-ribose ao Steve. E ele pareceu melhorar na conversação. Conseguia conversar melhor e mais fluido, se faz sentido. Em poucos dias vi essa diferença nele. Não mantivemos isso também. Havia outras coisas que senti serem importantes. Suas vitaminas básicas, garantir vitaminas adequadas, colina é outra. Acetilcolina é o neurotransmissor no cérebro ligado à memória e aprendizado com outras funções. É deficiente no Alzheimer. E colina é... Alguns nutricionistas acham que devia ser vitamina. É muito importante, mas metade dos americanos consome menos da metade da dose recomendada. É algo muito abundante em ovos, por exemplo. Está no fígado, carnes, alguns vegetais, mas em menor quantidade. Senti que era importante para ele obter colina e o jeito mais fácil é comer ovos. Steve comeu muitos ovos e o interessante, perguntam sobre o colesterol dele, não estava alto, devia estar alto. Bem, Steve tinha colesterol alto antes de começarmos. Com o tempo, o nível dele baixou para o normal. O HDL dele subiu muito. Quase dobrou com óleo de coco, o que é conhecido. E aumentar HDL é bom. Os triglicerídeos dele estavam muito baixos, nunca acima de 60 ou 70, apesar de toda aquela gordura na dieta. E o colesterol LDL total dele baixou, estavam acima do normal e baixaram lentamente para baixo do normal e mais ao tomar éster de cetona, o oposto do que
quem não gosta de óleo de coco preveria. Mary, sei que você tem que ir logo, então vamos encerrar com isso. É óbvio, ao compartilhar a história do Steve, as melhoras que ele teve, quando se trata de prevenção versus reversão no Alzheimer. Como você encara tudo isso? Bem, se já tem problema, vale tentar a reversão. Muitas pessoas me contataram ao longo dos anos. Publiquei estudo com 288 pessoas com deficiência de memória que tomaram óleo de coco ou MCT. Cerca de 90% melhoraram. Eram pessoas que me escreveram mais propensas a escrever se melhorassem. Recebi e-mails interessantes, algumas experiências foram profundas, né? O quanto melhoraram. Acho que para quem já tem algum problema, vale a pena tentar. E mesmo no caso do Steve, ele já estava avançado na doença. Há 7 estágios de Alzheimer, ele estava entre 5 e 6 ao começar. Isso o levou de volta para estágio 3 ou 4. Não foi cura, mas ele funcionou bem melhor ao fazer isso. Mas temos a preocupação, somos daqueles com captação de glicose diminuída aos 20, né, 30 ou 40, e mais pessoas desenvolvem diabetes ao envelhecer, o que tem terríveis complicações se tiver por anos. Há muitas razões e distúrbios metabólicos que pode prevenir adotando essa dieta o mais rápido possível. E realmente pode prevenir muitos problemas fazendo isso. E, como disse, a variedade de dietas cetogênicas. Para começar, digo às pessoas, se não, muita gente diz, não consigo largar o pão, de jeito nenhum. Digo, corte porções de carboidratos pela metade, macarrão, pães, arroz, cereais, coisas assim. Cereais matinais, livre-se deles. Talvez coma aveia integral, se quiser um cereal. Depois de cortar a porção pela metade e acostumar, corte pela metade de novo, coma cerca de 1/4 do que comia, e há valor nisso. O Dr. Konene, que mencionei, fez um estudo recente, deve sair logo, se já não saiu. Foi numa em casa de repouso com os residentes. Eles continuaram com o café da manhã usual e cortaram carboidratos pela metade no almoço e jantar. O açúcar no sangue deles caiu 40%. 40% só cortando pela metade. Só isso já faz grande diferença. E então, tentar mudar de grãos refinados, como farinha branca, arroz branco, para grão integral, como farinha de trigo integral. Se come algo com farinha, não costumo comer tanto, exceto um agrado ocasional. Um pão fenomenal num restaurante, posso comer um pedaço. Mas arroz integral, outros grãos integrais, e adotar essa abordagem. Livre-se de doces óbvios, bebidas açucaradas que prejudicam muito o cérebro, são muito inflamatórias. Então, essas são minhas sugestões. E te mostrei um livro. Você me mostrou aquele no começo. Este saiu no final de 2023, terceira edição. O primeiro saiu em 2011. Este é cerca de 2 vezes mais grosso que o original. E então, antes desse, eu tinha Clearly Keto para envelhecimento cerebral saudável e prevenção do Alzheimer. Este aborda a história das cetonas, mas muitas outras mudanças de estilo de vida que ajudam a retardar o declínio cognitivo. Não vou contar todas, há algumas que as pessoas podem fazer, tenho tudo bem documentado, estudos e tudo mais lá. Tem o meu site, se quiserem mais informações, é coconutketones.com.
COCONUTKETONES. Não tem Igor sem ketones. Tem página para Alzheimer e demência. Tenho página com dieta cetogênica de baixo carboidrato, que é toda sobre isso. Yeah. E página para suplementos de cetona que falávamos. E muito mais informações, links para meus livros. Muito bem, Mary. Vamos colocar links nas notas do programa. Obrigado por participar e compartilhar informações importantes e a história do Steve. Isso vai ajudar muita gente. Obrigado de novo. Obrigada. E obrigada a todos que estão ouvindo. Agradeço muito. Agora que você terminou, vai querer continuar por aqui e assistir a este outro episódio incrível. Você não vai querer perder. Te vejo lá. Se tivesse que apontar um demônio por doenças crônicas que lotaram minha clínica por 20 anos, a insulina ganha. Pode dizer, doutora, quero verificar a insulina de jejum. E muitos fazem isso, mas